Aqui é o Rafa, tá começando mais um... Na verdade é o primeiro, que não é o primeiro, Interlúdio, que é uma pílula que eu vou publicar aqui sempre que me der na telha. Vai aparecer aqui no feed do Depois de Horas, também vai aparecer no canal do YouTube. Eu falei que não é o primeiro porque tem um vídeo lá que foi um trecho extra de um podcast quando eu tava gravando com o Barbão. Teve um trecho extra que não tava totalmente no assunto do cast, como se os casts tivessem um assunto único, né? E aí eu publiquei como interlúdio, né? Interlúdio seria como uma intromissão no meio da transmissão normal, entre aspas, né? É algo assim que foge do habitual, meio que um intervalo. E também é um filme do Alfred Hitchcock, né? Que é um dos grandes diretores da história do cinema. Ele é praticamente um dos caras que criou o suspense como a gente conhece hoje, né? E por incrível que pareça, aliás, por acaso, né? Esse filme se passa no Brasil. E depois serviu como inspiração para Missão Impossível 2, que é meio que uma versão do interlúdio do Hitchcock, só que com muita ação e... enfim, ação espalhafatosa como o diretor John Woo faz, né? Enfim, aqui inclusive um dos motivos de eu criar o interlúdio é para poder abordar assuntos pontuais que são divagações só minhas, então não tem mais ninguém aqui. Você que tá vendo que só tem eu. E você que não tá vendo, vai lá se inscrever no youtube.com/, Depois de Horas, que é o canal no YouTube onde eu faço a publicação dessa versão em vídeo do podcast, né? Podcast é áudio, então acompanhe também quando você quiser jogar seu videogame, você quiser lavar sua louça, for fazer suas coisas que você não vai prestar muita atenção no vídeo, vai ouvir, se não, assiste a gente até que é bonitinho, geralmente eu trago umas pessoas bonitinhas. Não. Fazendo não aqui pra quem não ouviu. Mas, enfim, nesse primeiro interlúdio, essa intromissão, né, essa pequena pílula, o assunto que eu vou trazer é algo, assim, é hype de filme de herói, né, que atualmente tem ocorrido muito, né, há muitos anos. Da década de 2010 pra cá, a gente teve um boom de adaptações de quadrinhos, muito incentivada pela Marvel Studios, né, e as suas adaptações de universo compartilhado, que, enfim, tem abalado aí as estruturas dessa internet nerd, se é que eu posso chamar assim, né. Particularmente acho, hoje em dia não dá nem, como foi abordado inclusive dentro do Depois de Horas, tem um episódio com Gil, que é sobre hoje em dia ser nerd ser algo assim mais natural, né? Hoje em dia é cool ser nerd, é divertido, todo mundo tá assistindo adaptações de quadrinhos, todo mundo tá sempre ligado em games, surgiram novas categorias, os gamers, enfim, antigamente não era muito claro isso. Hoje em dia, com a máxima informação que a gente tem, muitas pessoas têm consumido coisas que antigamente era algo mais de nicho. E até como o Gil comenta no cast, comenta muito bem, é algo mais freak. Então, fica a recomendação de vocês ouvirem um podcast depois. Mas, enfim, hoje em dia a gente tem muita gente consumindo adaptações de quadrinhos. E sempre se tem a expectativa dessas adaptações de quadrinhos novas, né? Tipo, de novos filmes do Homem-Aranha, como esse que eu citei, ou um possível novo Vingadores. Pelo menos por agora não está confirmado nada sobre o novo Vingadores, mas sempre esses grandes eventos aí, essas mudanças nesses universos compartilhados chamam a atenção, né? Então quando tem a possibilidade da gente ver o Aranha do Tobey Maguire, que foi o primeiro ator a interpretar o Homem-Aranha nos cinemas, se juntando com o Andrew Garfield, pra mim tem filmes péssimos, eu já vou entrar nesse assunto. E o Tom Holland, que é o atual Homem-Aranha, é claro que as pessoas vão criar grandes expectativas, né? Só que por enquanto nada foi confirmado, né? E aí fica a dúvida, isso é só uma estratégia de marketing? Não vamos já queimar a largada, confirmar que eles estão no filme? Ou, na verdade, a gente não vai ver eles nos filmes, então é só hype mesmo, só expectativa? Que aí cai no assunto principal deste interlúdio, que é a expectativa às vezes mata, né? Às vezes a gente cria tantas teorias sobre o que pode acontecer que no fim a gente cai do cavalo.
E a gente teve a confirmação de que os vilões clássicos, né, o Dr. Octopus do Alfred Molina, o Electro, tô falando certo? O Jamie Foxx do Espetacular Homem-Aranha 2 vai estar de volta. A gente tem a confirmação de que eles vão interpretar, inclusive, os mesmos personagens. Claro, aí você pensa, faz todo sentido realmente ser esse, tipo, voltar aos Homem-Aranhas clássicos, né? Voltar o Tom Maguire e o Andrew Garfield. Mas até agora a gente não teve confirmação, então será mesmo que isso vai acontecer? Fica a dúvida. Mas no fim, as expectativas não só da volta desses atores, mas também de como as coisas vão funcionar, às vezes acaba fazendo a gente cair de cavalo. E um exemplo perfeito e recente é WandaVision, que é uma série que todo mundo teorizou, foi a primeira série da Marvel Studios a ser lançada no Disney Plus, né, que é a plataforma de streaming da Disney. Já se criaram teorias sobre qual que eram os acontecimentos, que isso ia influenciar em multiverso. As pessoas estão pensando muito em multiverso. Quem eram os personagens responsáveis por trás? Falava-se muito sobre Mephisto, todo mundo já teorizando sobre personagens dos quadrinhos que iam aparecer. No fim não tinha nada disso, né? E a série tem uma resolução dos personagens que tinham sido apresentados até aquele momento na série, né? E tudo bem teorizar de vez em quando, mas a gente acho que às vezes precisa colocar um passo para trás e começar a pensar mais sobre ok, vamos tentar trabalhar, vamos tentar criar expectativas com aquilo que é apresentado, porque no fim, se por acaso eu for no cinema e não ter as minhas expectativas correspondidas, eu vou ficar chateado, que às vezes acontece, né? E isso eu vou contar um exemplo pessoal. Eu fui assistir Missão Impossível 6, Missão Impossível 6, Efeito Fallout, com uma expectativa enorme de que ia ser um filme grandioso, e no fim eu saí do filme decepcionado, porque eu tava teorizando coisas e achando que as coisas iam acontecer como eu esperava. No fim, o filme é incrível. Reassistindo recentemente, eu percebi que o filme é ótimo, talvez o melhor da franquia. E uma franquia de 6 filmes que tem melhorado a cada filme, né? Tô citando muito Missão Impossível hoje, né? Segunda vez que eu cito Missão Impossível, mas enfim. E as minhas expectativas, o que eu esperava, como o filme seria, acabou me deixando pra baixo, porque ele não foi daquela maneira. E não era nem tipo assim, eu tava esperando o filme ser mega foda. No filme, o filme foi mega foda, mas de uma maneira diferente, né? Assim como tiveram algumas pessoas que não gostaram muito de Vingadores Ultimato, que não esperava que no meio da história, spoiler, ia ter uma viagem no tempo. Isso não era uma... Assim, havia indícios, algumas notícias, mas tiveram pessoas que não compraram muito bem a ideia. E às vezes acontece, a gente tá tão numa outra vibe, tipo, criando teorias que no fim não dá certo, né? No caso do Homem-Aranha, tá começando a galera até ficar um pouco chateada com coisas simples e que no início não vai revelar muito. Eles lançaram um trailer e não tinha a participação do Andrew Garfield nem do Tom Maguire. E alguns fãs estavam, entre aspas, revoltados, né? Revolta de internet a gente sabe como é, né? Revolta de internet. Eu tô na frente do meu PC, eu tô na frente do celular, então não tem muito efeito. Posso facilmente xingar, ofender alguém. Então, o cara vai se expressar, expressa sua revolta, mas não é revolta, não tá agredindo ninguém. Então, no fim é só tipo um mimimi, né? Uma reclamaçãozinha que não vale por coisas que, pô, a gente tem que parar pra pensar que de cara eles não revelariam. Ou se revelassem, ok, era uma possibilidade, mas na prática a gente sabe que as coisas podem tomar outro rumo, né? E falando isso agora, né? Tô falando isso em agosto. E aí chegando no final do ano depois, talvez eu dê algumas opiniões em relação ao filme, né? Que talvez seja aí... Talvez não, com certeza. É o filme que vai mais chamar a atenção do Homem-Aranha dos últimos tempos, né? Porque, como eu disse, Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, pra mim, são ambos filmes muito falhos, né? Principalmente o segundo, é uma bagunça. Ele tem o mesmo problema que Batman vs Superman tem, de querer colocar
acontecimentos demais, acontecimentos que são importantes nos quadrinhos, mas quando colocados no filme, não tem impacto. Não tem o mesmo impacto que tem nos quadrinhos, porque não houve desenvolvimento, né? E a pessoa que nem lê quadrinhos fica boiando, acaba sendo um acontecimento vago mesmo. E ele partilha, ele é tipo amiguinho do Batman vs Superman nesse sentido, né? Inclusive ele veio antes, ele foi lançado 2 anos antes. Batman vs Superman, que vai depois repetir esse erro de colocar muitas coisas, ser um filme extremamente longo, e muitas vezes o ritmo acaba não sendo muito amigável por isso, né? E o primeiro é uma tentativa de fazer algo um pouco mais sombrio, ainda naquele período, como tinha dado certo a trilogia do... Legal, realmente. Participação especial Dom Toretto. Na verdade é uma moto que tá passando aqui. E não tem grandes filmes de moto recente, mas enfim. Nossa, até me perdi. Mas o que eu tava tentando falar era... Aliás, o primeiro filme, o Espetacular Homem-Aranha 1. Na época, como tinha acabado de terminar a trilogia do Christopher Nolan no Batman, todo mundo achava que a adaptação de quadrinhos era sinônimo de eu vou colocar algo sombrio, vou dar realidade para os personagens. E isso vai por si só funcionar. E, assim, tiro no pé, né? Na verdade, o Homem-Aranha é um personagem que a gente se identifica muito, mas ao mesmo tempo você não precisa transformar a história em sombria ou querer dar tons muito... Ao mesmo tempo que isso contradiz o personagem e ele ser um personagem muito bem humorado, né? Ali a versão do Andrew Garfield eu reconheço que ele tem esse ponto que vem mais dos quadrinhos, que é ele ser mais bem humorado. Só que ao mesmo tempo a gente vê um personagem que é muito egoísta, ele perde o tio Ben pelo troco do Todd, enfim. Não deu certo, não deu certo. A Sony fez até a parceria com a Marvel Studios para poder lançar o Homem-Aranha no Guerra Civil e depois fazer filmes em parceria, porque percebeu que não estava dando certo, né? E também quer ganhar mais dinheiro fazendo essa parceria, né? E, enfim, desde então, assim, desde o Homem-Aranha 3, que também é um filme problemático, mas, enfim... deu muita bilheteria, na época foi a maior bilheteria da história aqui no Brasil, de um filme no Brasil sendo exibido, falando bilheteria aqui no Brasil, né, mas foi uma bilheteria absurda. No fim, desde então não se tem mais um grande hype para uma adaptação do Aranha, a não ser a galera que realmente curte adaptação de quadrinhos vai ver até Homem-Formiga ou personagens aleatórios, né, mas a ponto de, tipo, a tiazinha ter a expectativa de aparecer o Tom Maguire, isso é novo. E positivo, né? Eu também tô no hype, real. Mas não reclamo se não apareceu os dois no filme, né? No trailer, se não apareceu Andrew Garfield, não apareceu o Tom Maguire, né? Mas, enfim, esse foi meio que os comentários sobre expectativas de filmes, né? Como eu disse, o interlude, como ele é meio aleatório, são pílulas, são casts pequenos, né? Sai ocasionalmente à meia-noite e não interfere também nas publicações dos casts regulares. Então você aí sempre tem a expectativa de quinta-feira, isso você pode criar expectativa, viu? Quinta-feira, às 11 da noite, tem episódio novo do Depois de Horas. Essa semana que eu tô publicando um episódio novo... Hoje? Eu vou publicar hoje mesmo. Enfim. Gente, é loucura. Loucura de primeiro episódio. Por isso eu tô também assim. Eu tô publicando agora. Eu vou publicar hoje esse episódio. E no dia de hoje, ao mesmo tempo, eu vou publicar na quinta-feira à meia-noite. Na quinta-feira às 11 da noite. Né? Aí vai ter o episódio novo do Depois de Horas. Participações especiais. Eu tô usando o gorrinho também do mesmo jeito que eu tô. Se inscreva no canal, youtube.com/Depois de Horas, o @Depois de Horas, que é o Instagram e Twitter, também siga, porque tem sempre publicações lá. Você pode entrar em contato, pode xingar também se você quiser. No YouTube também tem nos comentários você pode me xingar e dar dislike, não tem problema. E não se esqueça, sempre a quinta-feira às 11 da noite. É isso. A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.